Hoje você vai aprender. Hoje eu vou ensinar vocês a cuidarem e terem galinha, tá? Para mim é um dos animais mais fáceis para você ter tanto na roça quanto em casa, tá? Só não dá para ter em apartamento, né? Mas sendo bem honesto para vocês, se você tiver um terreninho na sua casa, tiver 5 metros quadrados, é mais do que o suficiente para você ter ovos todos os dias, tá? Vou mostrar para vocês como que eu cuido das minhas galinhas e também como que eu gerencio essa tarefa, tá? É a minha experiência pessoal. Lembrando que eu sou gordo, papado, sedentário, ok? Meu trabalho não é na roça, meu trabalho ele é exclusivamente na frente do computador, mas, né, buscando qualidade de vida, eu acabei mudando para a roça, tá? Então, se eu estiver falando besteira, eu peço desculpa para vocês, mas eu vou passar para vocês, né, marinheiro de primeira viagem, claro, a minha experiência de como que eu cuido das minhas galinhas. Vou mostrar para vocês o galinheiro, inclusive eu vou mostrar o galinheiro por fora primeiro, tá? Para depois a gente voltar para dentro aqui do galinheiro e eu vou explicando para vocês. Basicamente é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o meu galinheiro, ó. Tá vendo? Aqui tá a ração pro coelho. Aqui tem uma ração para a galinha poder colocar, ração poedeira. E aqui eu tenho aqui um milho que ele é triturado, tá? E aqui tem um feno, né? Geralmente eu posso pegar feno no mato, mas eu acabo comprando esse feno e é baratinho, né? Isso é até mais em conta para mim. E aí eu tenho aqui esse galinheiro, né? A porta, ela é feita com tábua de obra mesmo, de construção. E é basicamente um sisteminha bem simples de abrir aqui, ok? Pois bem, como que é o galinheiro, como que eu faço com o meu galinheiro, tá? Cada pessoa vai ter uma maneira de trabalhar. Inclusive eu tô com alguns coelhos aqui, tá? Que eu vou separar eles no futuro, né? Mas nesse momento agora não. Como é que eu faço para cuidar das minhas galinhas? Primeira coisa, né? Você tem que saber a quantidade de galinhas que você vai ter. Por exemplo, se você tiver um espaço fechado, como esse aqui, isso aqui, pessoal, a parede está rebocada. Geralmente quando a gente tem galinheiro, a gente nem reboca a parede, tá? Eu acabei rebocando a parede porque eu fiz um acordo com um cara que estava construindo a casa para mim. E aí eu falei, não, reboca lá, que vai ser interessante. Mas não precisa não, tá, pessoal? Galinha é bem menos do que isso aqui. E o que eu fiz? Acabei fazendo essa área e colocando tela em toda a minha circunferência. E mais o telhado, tá? Acabei fazendo essa área aqui para elas. Aqui, pessoal, é mais ou menos 5 a 6 metros por 1,5 m, tá? 5 metros de comprimento a 6 metros com 1,5 m de largura. E aqui eu tenho em torno de 12 galinhas e 2 galos, tá? 12 galinhas. Vou explicar para vocês. Funciona da seguinte forma. A cada metro quadrado que você tem, você consegue colocar até 10 galinhas. Até 10 galinhas. Levando em consideração a seguinte hipótese. Por exemplo, você tem 5 metros, 3 metros quadrados. Você consegue colocar até 30 galinhas. Desde que você solte elas na parte da manhã, deixe elas ciscarem o terreno, ok? Que você coloque o alimento para elas de maneira correta, que supra as necessidades delas, e à noite você prende. Então daria para fazer isso. Mas se você for criar galinha no lugar fechado, soltar dia sim, dia não, não é interessante você colocar 10 galinhas por metro quadrado. Aí eu te recomendo no máximo umas 5 galinhas por metro quadrado, que tá excelente, tá? No meu caso aqui ainda não tem 5 galinhas por metro quadrado. Como que eu faço, tá? Para vocês entenderem aqui. Primeira coisa, eu forro o chão do meu galinheiro, tá vendo? Aqui tem serragem, você vai numa madeireira, leva um saco e pede os caras se você pode pegar retalho, o resto da serragem que tem na madeireira. Geralmente os caras dão isso aí de graça, tá? Mas se cobrar, ele deve cobrar uns 10 reais, 15 reais, não sai muito disso. Aí eu pego essa serragem e eu coloco ela em toda a minha área aqui. Por que eu coloco a serragem aqui? Porque o cocô da galinha, ele não só fede muito, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar parasita nem verme aqui. E a serragem, ela deixa o ambiente seco, então o cocô da galinha fica muito seco. Inclusive aqui eu tenho que limpar, todos os dias eu tô limpando aqui, tá, pessoal? Então o cocô da galinha, para deixar ele mais seco, eu vou aqui e boto serragem aqui no meu chão, tá? Outra coisa que eu coloco, que vocês viram aqui, é o feno.
Por que eu coloco feno? Porque o feno, as galinhas gostam de deitar em cima, o coelho gosta de deitar em cima. Então é uma coisa que torna o ambiente mais agradável para o animal, tá bom? Então eu deixo uma mistura no chão de serragem com feno, tá? Beleza, aí fica um ambiente bom para as galinhas. Outra coisa, a galinha gosta de dormir, boa parte delas, no puleiro. Então eu peguei alguns mourões, amarrei alguns arames, eu acabei criando esse puleiro aqui, ó. Então a galinha vem, principalmente o galo, eles gostam de ficar aqui em cima, aqui, ó, tá? Então eu acabei fazendo isso para elas. E outra coisa, eu acabei fazendo essa área aqui para elas poderem chocar, ó. Se você for analisar aqui, vou mostrar para vocês, eu botei feno aqui dentro, ó. E aqui tem um espaço para o pintinho não fugir, ó, caso choque, tá? E eu acabei colocando aqui tudo improvisado, tá, pessoal? Colocando aqui, ó. E aqui tem alguns ovos já, ó. Alguns ovos. Eu vou deixar chocar, tá? Para poder aumentar o número de galinhas aqui. Então, basicamente, ó, tá vendo? Elas gostam do feno, ó. Deixa eu ver se a imagem tá boa para vocês, ó. Elas gostam de ficar aqui. E aí, como que eu cuido das minhas galinhas? Esse reservatório de água, uma vez por semana, eu dou uma lavada nele. Eu pego ele, dou aquela lavada com sabão por dentro e por fora, deixo ele transparente. Aí, eu volto e amarro ele ali novamente, tá? O que acontece? Eu tenho esse reservatório de água para a galinha poder beber água à vontade. Só que, muitas vezes, ó, elas fazem muita bagunça, tá vendo? Que já voou folha ali para dentro ali. Aí toda hora você tem que acabar mexendo. Então, uma vez por dia, quando eu venho colocar a ração para as galinhas, eu dou uma limpada naquilo ali. E uma vez por semana eu dou uma lavada naquilo ali geral. Outra coisa, eu tenho esse comedouro aqui, ó. Tanto para galinha quanto para coelho, tá? No meu caso, o meu comedouro, ele tá desregulado, ó. Eu tenho até que regular, ele tá muito alto aqui, ó. E por estar muito alto, ó, eu tô desperdiçando muita ração, tá? Olha o tanto de ração no chão. Eu não gosto que a ração fique no chão. Por quê? Porque a galinha faz cocô, igual faz aqui, e ela tá comendo em cima do cocô. Isso pode gerar que a galinha adoeça mais rápido. Então o interessante é você fazer um lugar para a galinha poder comer, tá? E que simplesmente não fique esfarelando igual aqui. Mas aqui é fácil de regular, viu, pessoal? A gente vem aqui, ó, e faz uma regulagenzinha aqui. É claro que eu não vou regular agora porque eu tô gravando o vídeo. Aí você reduz o espaçamento da ração e aí fica mais difícil de sair a ração ali por baixo e, consequentemente, dá menos bagunça, tá? Mas basicamente é o seguinte, a ração fica no alto, para a galinha não comer o que tá no chão, e a água também fica no alto para a galinha não fazer bagunça, tá? Então eu tenho dois. Eu tenho tanto aqui quanto lá, ó. Só que aqui, pessoal, naquele comedouro ali tem ração para coelho, tá? E aí aqui também tem água. Então fica a ração para o coelho aqui, com água e a ração para a galinha. E é mais ou menos aquele, sabe aquele pote de maisena que você tem em casa? No meu caso, como eu tenho 12 galinhas, 2 galos, vamos colocar 14 galinhas e 2 coelhos, pro coelho eu coloco um pote de maisena ou de manteiga de ração por dia naquele comedouro. E pra galinha eu chego a colocar 4, às vezes 5, tá? Por dia. E sempre coloco no período... Você pode, não tem problema colocar de dia, mas é sempre bom você colocar no período da tarde. O que você faz? Salta a galinha pro terreno, ok? Deixa ela ciscar. E no período da tarde, quando já for lá para as 4, 5 horas, você vem e coloca a ração, elas vão entrar, você fecha o galinheiro, tá? É claro, isso varia de acordo com o seu trabalho, se você tem a disponibilidade ou não. Então é assim que eu fiz. Tem um puleiro, tem um comedouro dos animais e eles ficam aqui. Eu não solto as minhas galinhas todos os dias, tá, pessoal? Geralmente eu solto umas 3, 4 vezes por semana. Por quê? Porque eu tenho muita planta, eu tenho muita árvore frutífera, muita plantação, e que em menos de 1 hora, soltando as galinhas, elas começam a comer as folhas das árvores e impedem o desenvolvimento das minhas plantas. Como eu ainda não terminei o lugar que eu estou plantando, né, eu não cerquei com tela ainda, eu não estou soltando elas todos os dias. Mas assim que eu terminar de fazer cercar bonitinho, aí eu vou soltar ela todos os dias. Eu só vou prender à noite, tá? E aí, para você poder fazer a galinha chocar, importante dar um... Deixa eu voltar a imagem aqui. Importante dica que poucas pessoas não sabem. Eu aprendi isso com uma tia minha, e é uma dica que você não encontra no YouTube.
as pessoas, elas têm a tendência a dar resto de comida para galinha, né? Ah, sobrou comida, arroz, feijão, pega a comida, o resto da comida e trata das galinhas. Não é bom você fazer isso. Por quê? A nossa comida, ela tem muita caloria, tem muita gordura, e você vai acabar engordando a galinha. Pode parecer legal, que você vai ter uma galinha gordona, mas a galinha gorda não choca ovo, cara. Ela não coloca nem choca ovo. Então, você vai ter uma galinha que não vai estar colocando ovo, tá? Então, não é interessante você deixar a galinha... É bom a galinha estar encorpada, mas não gorda, tá? Então, o alimento que você come, que é temperado, que tem sal, que tem alho, tem tempero, tem óleo, esse alimento não é bom você dar para a galinha, porque ela vai engordar e se ela ficar muito gorda, ela não vai colocar ovo, tá? Eu já passei por um problema como esse, que eu dava o resto de comida para galinha e não colocava ovo. Não colocava, em hipótese nenhuma. Depois que eu parei de colocar e comecei a colocar ração, passou aí umas 2 semanas, elas voltaram a colocar ovo. E qual ração que você coloca para colocar ovo? É ração de galinha, você encontra em qualquer casa do agricultor, mas a galinha come muita folha, tá? Se você plantar, por exemplo, couve, alface, tudo isso aí, a galinha come a rodo. Se você tiver abundância, você nem precisa comprar ração. Mas geralmente é a ração da galinha e eu gosto de pegar um milho triturado. Então eu misturo na proporção de meio a meio. Metade de ração, metade de milho, eu misturo e coloco aquela vasilhinha de maisena no meu comedouro aqui, tá? E aí eu consigo tratar das galinhas, consigo tratar dos animais. O custo que eu tenho com galinha, pessoal, geralmente com essa quantidade de galinhas, está girando em torno de R$100 por mês, tá? São 2 galinhas pretas, 8 galinhas marrons e 2 galinhas desse amigo meu, que não vem para cá, mas eu cuido delas para ele, e 2 galos, tá? A proporção de galo a cada 10 galinhas, você coloca um galo, tá? Eu acabei colocando 2, porque eu vou acabar colocando mais galinhas aqui, mas a proporção é essa. 2 galos, 1 galo para 10 galinhas. Então eu teria que ter 20 galinhas aqui para poder suprir essa demanda, tá? Os galos não estão bem, eles brigam mesmo, um contra o outro, tá? Por isso que é bom você ter um espaço maior e ter mais animais para você poder ter galinha. Eu gosto muito da galinha preta. A galinha preta ela é mais forte que a marronzinha e ela também choca mais, tá? Os ovos do que a marrom. Mas todas as galinhas são boas, tá? Não tem essa diferença. E no meu caso, eu acabo tendo aqui, ó. Tá vendo? Tá até relaxado o coelhinho ali, ó lá. Eu acabo até cuidando do coelho junto com a galinha, tá? Mas é que acontece, daqui a pouco, mais ou menos, o que eu vou fazer? Eu vou separar o lugar só para os coelhos, tá? A minha meta, não quer dizer que eu vou conseguir, é ter em média 50 coelhos e 50 galinhas, tá? Então eu vou separar o ambiente deles ainda, né, para poder fazer. O bom, pessoal, é que pelo menos uma vez por semana você limpa o reservatório de água e pelo menos uma vez por semana você vem com a enxada e limpa tudo aqui, ó. Dá aquela limpada legal, né? Os coelhos gostam de fazer buraco, então você tem que repor a terra. E aí, essa palha, a terra que você limpou, não joga lá fora, não. Usa para plantar. Você vai misturar com terra vegetal e vai plantar. Tudo que você plantar com esterco de galinha, vinga que é uma beleza, tá? Então você jamais descarta o esterco da galinha. Eu gosto de pendurar as coisas para não virar bagunça. E o ambiente que eu tô, esse ambiente aqui é um ambiente mais protegido, ó. Aqui dificilmente um animal consegue entrar, tá vendo, ó? Dificilmente um animal ele consegue entrar nesse lugar aqui, ó. Eu fiz aqui justamente para isso, tá? Para impedir que os animais aqui entrem, tá? E aí eu tenho um coelho macho, uma coelha fêmea, tá bom? E aqui algumas galinhas, tá vendo, ó? É aquilo que eu falei, ó. 1 metro quadrado, ó, ao tanto de galinha que você consegue colocar, tá? Você pode ter uma maior quantidade de galinhas desde que você solte elas, porque elas ficam muito estressadas. As minhas galinhas, se eu não solto elas, elas ficam estressadas. Pelo menos 1 hora por dia tem que soltar, né? Mas como eu intercalo dia sim, dia não, aí eu acabo deixando elas de manhã inteirinha até a tarde solta, e no outro dia eu prendo, tá? Faço isso porque senão elas acabam comendo todas as minhas plantações. Não tem mistério, a galinha é o animal mais fácil de você criar. Você vai só colocar ração para elas,
água, ok? Vai verificar, depois que você fez as chocadeiras, você vai verificar, por exemplo, se tem ovo ou não. Não tem muito mistério, tá? A galinha, ela não te ataca, ela não te bica. É claro, se você comprar uma galinha nova para você começar a sua criação, ela vai te estranhar os primeiros 3, 4 dias. E você não pode, se você comprar uma galinha nova, você não pode deixar ela solta. Então, se, por exemplo, comprei aqui 3 galinhas para colocar aqui, eu vou ter que deixar esse lugar fechado por uma semana. Mesmo com as galinhas estressadas. Por quê? Para a galinha entender que a partir de agora, esse é o ambiente dela. Aí eu vou vir aqui, botar água, ração, ela vai entender que sou eu que supro a necessidade dela, que é aqui que é o lugar dela. Quando ela entender, aí eu já começo a soltar ela mais, tá? Então você tem que prender ela os primeiros dias quando você compra uma galinha nova. Então, pessoal, é mais ou menos essa ideia. E tem sempre que atentar à limpeza, tá? Porque se você deixar o ambiente sujo, você pode adoecer os seus animais. Tanto galinha, boi, vaca, cabra, o que for. Deixou o ambiente sujo, dá problema, tá? Então, assim, fica atento a isso. Sempre olhando, igual no meu caso aqui, ó. A ração tá espalhando aqui para baixo. Eu tenho que ir lá e consertar. Já vou, quando eu finalizar esse vídeo, já vou consertar aquilo ali para impedir que essa coisa aconteça novamente, tá? E aí você vai tendo. O galo, igual eu falo para vocês, você tem que ter galo. Se você quer ter ovo de galinha, você tem que ter galo, porque é o cruzamento do galo com a galinha que vai fazer que você tenha ovo. Existem algumas espécies de galinha que colocam ovo sem o galo. Só que aí nesse caso, eu não te aconselho a fazer isso. Eu prezo pelo estado natural da coisa, onde o galo vai lá, né, ele faz o, eu não vou falar aqui, né, com a galinha, e aí gera essa fecundação, a galinha vai lá e coloca um ovo, tá? E você vê, pô, eu sou um cara, deixa eu voltar. Você vê, eu sou um cara, né, que é gordo, não tô, aqui, ó, esse aqui é a barriga, ó, tá vendo, ó? Sou um cara gordo, sou um cara, eu não vou me chamar de sedentário, mas eu tô próximo disso, né? E eu consigo cuidar dos animais tranquilamente, cara, tranquilamente. Se caso as minhas galinhas estiverem longe da ração, o que eu faço? Eu vou tocando elas, mas o interessante, pessoal, é o seguinte, toda vez que você coloca ração para galinha, bate um ferro na parede, bate alguma coisa para gerar um som. Então, por exemplo, toda vez que eu vou colocar ração para galinha, eu fico batendo as tampas dos vasilhame. Para quê? Para a galinha associar que aquele barulho é o barulho de comida. Aí toda vez que eu vou colocar comida, eu faço esse barulho, elas vêm correndo e já entram no galinheiro, tá? Mas varia de animal para animal, tá, pessoal? Então a ideia é passar para vocês a minha experiência. Eu acredito que a partir de agora fica mais fácil de você entender. São os animais mais simples de você poder cuidar, tá? Não tem muito mistério, né? O coelho é mais simples ainda do que a galinha, porque o coelho ele suja menos, ele come menos, ele procria muito mais, né? Mas é aquilo, né? Você vai criando aos pouquinhos. Galinha e coelho são animais que você não tem tanto problema. Se você mora numa região que tem muita gente chata, que fica reclamando de barulho, de não sei o que, cria coelho. Você não vai ter problema com barulho. Agora, se você puder criar galinha, é uma boa, né? Porque você fazer uma galinhada aí uma vez por mês aí, pelo menos, vale a pena, tá? Então essa é a minha experiência, né? Cada galinha que eu coloquei aqui, eu comprei em média por R$40, né? O galo eu gastei mais ou menos uns 80 para R$100. E assim, não foi caro, né? Vou manter. E a partir de agora eu tô chocando os ovos, tá? Fazendo que a próxima geração agora, em vez de comprar, eu já nasço aqui. Então é mais ou menos dessa maneira. E aí, eu ainda estou fazendo um cálculo de quantas galinhas que eu posso ter por dia, por mês, para poder ter de carne, tá? Para chegar no valor legal. Esse galinheiro, para mim, ele é muito pequeno, porque eu quero botar bem mais galinhas. Mas é aquilo que eu falei. Você consegue colocar mais galinhas desde que você solte elas, tá? Não pode confinar tudo junto, senão dá problema, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. Não sou fazendeiro, não sou aqueles caras que cuidam, que nasceram na roça e que vivem na roça. Não, cara, é um cara sedentário, saiu do escritório, tá morando na roça, marinheiro de primeira viagem, cuidando dos animais e passando para vocês a minha experiência. Mesmo que muitas vezes eu errando o que eu falo aqui, a ideia é passar para vocês a minha experiência, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.